Bom, primeiro eu estou aqui em Campinas, Jane, uma super parceira, já fizemos vários eventos aqui enormes. No último foram 18 países, né? Foi super legal. E, infelizmente, esse ano a Terra dos Homens não pôde fazer parceria com vocês. Nós estamos em crise, está todo mundo em crise. Mas Campinas não está tanto em crise, não, porque essa verba aumentando para a área de vocês e com essa dinamização toda, eu acho que é um super parabéns, e parabéns para todos vocês que estão aqui e que são as pessoas que estão implementando isso tudo, porque a coisa acontece de fato no município. Só que eu vou falar agora de um lugar completamente distante, que é do lugar mundial, para depois voltar para o município, né? Então, eu hoje estou presidindo uma rede internacional que hoje tem 35 países, nós vamos chegar a 50 países do mundo todo. Ela é sediada na Inglaterra e os ingleses é que idealizaram, então tem uma leitura muito forte, britânica, nessa rede. São concepções diferentes de rede. A rede que a gente criou aqui no Brasil, do GT Nacional, do Movimento Nacional, é outra história. Mas o que importa é que são ONGs espalhadas pelo mundo todo que militam literalmente na convivência familiar e comunitária. Então, a Jane me chamou para estar fazendo essa visão panorâmica, e eu trouxe uma visão bem panorâmica, né, das regiões e da minha experiência nessa rede. Eu estou nela há 8 anos. E aí depois eu vou vindo para o Brasil e vou pensando o Brasil dentro dessa rede, em que a gente está contribuindo com a convivência familiar e comunitária para o mundo, e vice-versa. E eu até ia trocar com a Marlene, mas achei legal a Marlene estar trazendo, porque ela trouxe uma visão mais aprofundada de um país, que é um país de onde se tenta, de alguma forma, importar metodologias, assim como a gente vai ver Estados Unidos, Europa, esses programas ocidentais de mais longo prazo. Isso daí é uma leitura um pouco padrão, né? A Convenção de Direitos da Criança da ONU instituiu as normativas, institui sempre normativas. Esse guidelines, que de vez em quando eu posso chamar de guidelines, mas na verdade são as diretrizes internacionais da convivência familiar e comunitária, que na verdade é o plano mundial da convivência familiar e comunitária, que é onde o mundo inteiro se baseia, muito parecido com o nosso plano nacional. Quando um país vai fazer um relatório para o Comitê de Direitos da Criança da ONU, porque ele assinou e ratificou todas as medidas desse comitê, a primeira coisa que a gente vê são as leis do país. Se elas mudaram e se elas se adequaram, se saiu do Código de Menores e entrou na visão do direito. Depois a lei, para botar em prática, você vai especificando, detalhando, escreve planos, políticas, diretrizes. Então aqui a gente tem SINASE, convivência familiar, plano da primeira infância, as orientações técnicas, tudo é detalhamento que tem que estar de acordo com a lei. E aí, para botar isso em prática, a gente faz o que a gente chama de advocacy, né? Que é incidência política. Você tem 3 metodologias para fazer advocacy. Pode fazer campanha, onde você vai mudar a cultura da população local. Pode fazer capacitação de atores estratégicos, que acho que foi o que a gente usou como metodologia aqui, no GT. E a voz do público-alvo. Você pode ir fomentando a participação crítica e política do próprio público-alvo para promover a mudança. E aí a gente consegue o impacto e a colocação em prática daquela alteração da lei. No que diz respeito à normativa mundial, várias coisas. A gente está pegando mais a questão das Nações Unidas, porque praticamente o mundo inteiro assinou essa convenção, que foi desde 89. Esse informe mundial, em 2006, ele trouxe muita questão ligada à violência, falando sobre família. E aí essas diretrizes internacionais, que quando chama cuidado alternativo, seria praticamente alternativo à institucionalização. Não é só alternativo à família de origem, vamos criar uma outra coisa que não seja só a institucionalização, porque o mundo inteiro estava sempre institucionalizando muito, colocando a criança sempre
em abrigos e instituições. E aqui no nosso continente, na América Latina, essa Comissão Interamericana fez um estudo mais recente, em 2013, para pôr fim à institucionalização nas Américas. E eu vou falar um pouco de cada região. Tem uma visão assim do mundo todo que a gente pode dizer que quem tem longa história tem sido exemplo, e o exemplo está no Ocidente. Eu botei França, Reino Unido, Estados Unidos, mas podia ter posto a Europa praticamente toda, a Europa Ocidental. Essa questão do família acolhedora tem entrado nas diretrizes internacionais, está provocando uma reflexão no mundo todo. O mundo todo está tendo isso como diretriz. O que é você colocar a criança numa família provisória durante um tempo? Está sendo um super questionamento para todo mundo. E esse processo está sendo lento, porque tem-se muitas dúvidas em relação a como se implementar programas de família acolhedora. Aqui no Brasil, a gente está vendo que está sendo lento. A gente hoje tem o quê? 300 e alguma coisa. Você leva praticamente 10 anos para dobrar o número de famílias. É bom ser lento, mas, por outro lado, falta mais troca de experiência nesse sentido. Então, assim, eu botei para cada slide 2 regiões para ir mais rápido. A África, por exemplo. Na África, assim, no último coloca, a gente trouxe um rapaz do Ruanda. E ele, eu me lembro desses ônibus que a gente vai para o almoço, sai do evento, ele conversando comigo, Cláudia, como é que eu vou fazer para botar a família acolhedora lá em Ruanda? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais com a família extensa e com a própria família de origem e com a comunidade, porque essa é a nossa cultura. E, a partir dali, ele voltou e criou um grupo de trabalho com alguns países africanos da nossa rede que estão investindo muito nessa tentativa de formalizar um pouco mais o cuidado na família extensa, porque o cuidado comunitário, nessa cultura tribal, ele tem uma característica muito peculiar. E ali está uma solução muito maior do que a colocação numa família diferente, tal qual a gente tem visto na implementação, tanto aqui como a gente viu na França e em outros países. Existe no Quênia uma experiência de abordagem terapêutica que a gente conhece aqui, que é a sistêmica. O Jonathan conhece, porque tem o pessoal do Jucone, que fez uma formação lá, o pessoal do México. E aí, com a teoria sistêmica, como trabalhar com a família de origem para a reintegração, isso está sendo disseminado bastante. A família acolhedora tem projetos pilotos, Etiópia, Gana, Sudão e Ruanda. Mudança de lei, tem muito apoio internacional, as ONGs internacionais, todas que a gente conhece, Save the Children, Child Fund, FICE e Terra des Hommes, todo mundo, porque ali tem um grupo de colônias e os países, essas ONGs internacionais, elas dão muito apoio na mudança da lei, que é aquele passo inicial. Tem muitos países que estão mudando a lei e esse apoio das ONGs internacionais tem uma experiência muito interessante, aí o slide de baixo, a parte de baixo já continua, que é a cultura islâmica. O Egito tem um trabalho muito interessante com o empoderamento da mulher, né? Porque a questão de gênero é muito forte nesses países islâmicos e esse projeto que a gente conhece, ele acolhe as mães grávidas que foram expulsas das suas famílias e esse já é um trabalho de campanha de mudança de cultura fundamental para os países islâmicos. Porque nos países onde você tem a cultura islâmica, quer dizer, países islâmicos, onde se tem a cultura islâmica, essa ênfase nos laços consanguíneos e na cultura patriarcal está encontrando muita resistência na experiência que é disseminada dos países que já fazem acolhimento há muito tempo, porque são países da cultura ocidental. Então, foi até criado um grupo de trabalho de Egito, Jordânia, Quirguistão, Turquia e Indonésia, e eles estão analisando como implementar programa de família acolhedora num contexto completamente distinto, numa cultura completamente distinta. Fiquei até curiosa de conhecer algumas experiências, né, da Marlene com as famílias islâmicas lá e como é que, você mesmo falou, teria que falar muito, realmente é um outro mundo, até para nós
que temos uma outra cultura. Então, você imagina o mundo inteiro ter essa missão de colocar em prática a família acolhedora com trocentos desafios. A Ásia é uma das últimas regiões que está mudando lei, talvez um pouco por essa cultura diferenciada também. A Indonésia é uma ilha enorme, tinham mais de, acho que era 16 mil crianças numa única instituição. Mas, na verdade, é porque era considerado a escola. Só que a criança ficava internada o tempo todo, longe da família. E aí, agora que eles estão acordando e entendendo o significado disso tudo e fazendo propostas de mudança. O Nepal tem um trabalho interessantíssimo com a família de origem, de criança em situação de rua. A Índia criou uma rede de vários países questionando essa coisa de família acolhedora. Pegou o sul da Índia e outros países mais ali para baixo. E as ONGs estão dando um apoio enorme também. Mas há de se convir que essas ONGs todas têm uma grande cultura ocidental. E isso é que eu acho que a gente precisa ver. Como é que a gente vai empoderar know-how, conhecimento, dentro de uma cultura diferenciada, para que lá se empoderem pessoas que façam adaptações a essa proposta de implementação de família acolhedora no mundo todo. O leste europeu é onde a gente tem maior sucesso no mundo todo. Foi mais rápido o processo de desinstitucionalização. Romênia, Hungria, Moldávia, Bulgária, o LOCSE, que o rapaz hoje de manhã estava falando, e também tem muito apoio internacional para sistematizar essa experiência. Inclusive, essa pesquisa que está sendo feita aqui no Brasil e que vai ser feita nos próximos 5 anos, para medir, né, o impacto com a leitura da neurociência na diferença da criança acolhida numa família acolhedora e acolhida num abrigo, isso já tem sido bastante disseminado dentro desses países no leste europeu. Eles conseguiram muito. Existe um questionamento do que eles têm feito em termos de prevenção. Eles diminuíram a institucionalização. Agora, eu acho que a gente também diminuiu muito a institucionalização. E eu já vou estar, daqui a pouco, chegando na nossa experiência, como é que eu acho que o Brasil pode estar contribuindo para isso tudo. Na Europa Ocidental, a família acolhedora é muito profissionalizada e já instituída há mais de 100 anos, muito mais de 100 anos. Existe uma capacidade técnica de acompanhamento instalada, sistematizada e bem financiada. Continua muito desafio no trabalho com a família de origem e os desafios estão aumentando do jeito que o mundo está hoje, com a migração. E esse, eu acho que é o desafio maior do nosso trabalho, o que a gente está fazendo e como que a gente está aprofundando em trabalhar com a família de origem. E aí eu lanço essa questão para cá para a gente. Tem muitas famílias, muitas crianças em algumas regiões que trocam muito de família acolhedora. Esse é um sério problema que a gente não gostaria de ver repetir aqui no Brasil, quando a gente ajudou a escrever o Plano Nacional. E eu posso dizer para vocês que o Rio de Janeiro, por exemplo, é uma caricatura do que a gente não gostaria que fizesse, porque as crianças no Rio, a gente tem crianças pequenas sendo colocadas em família e que ficam pouco tempo. Aí, por conta do artigo 34, vários juízes e promotores tiraram crianças do acolhimento institucional e colocaram no acolhimento familiar. E essas crianças mais velhas, elas têm rodado de família em família, tudo que a gente não gostaria que acontecesse. Então, tem 2 tipos, praticamente, de acolhimento lá. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa parar para pensar em como evitar, óbvio, essa troca de criança de família acolhedora. E na Europa, eu conheço mais o trabalho da Celsius, que é uma universidade na Escócia, e a Clínica Tavistock de Londres, que foi uma clínica que me ajudou e embasou demais o meu trabalho. Bowlby, Spitz, todo mundo que já leu sobre a teoria dos vínculos, a teoria do apego e as separações. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu era menina ainda, foi no final da década de 70, e desde a década de 50 eles já estavam estudando esses efeitos da separação, a importância de uma figura principal de apego.
E tudo que eu acho que a gente vai acabar vendo nesse novo estudo que vai ser feito, que vai claramente comprovar que é melhor que a criança tenha uma figura principal de apego, que tanto o seu desenvolvimento físico, né, da neurociência, podendo comprovar fisicamente, em termos comportamentais, em termos psicanalíticos, a gente sempre pôde observar as sequelas da criança vivendo em instituição massificante e impessoal. É mais na psicanálise. Já nos Estados Unidos, a situação é parecida, em termos de instituída há muitos anos, capacidade técnica de acompanhamento. Os problemas com as famílias de origem são um pouco diferentes, mas tem muito a ver com migração também. Também dificuldade de inserção social após a minoridade, troca de família acolhedora. E essas universidades que têm se destacado têm trabalhado mais com foco na neurociência, e que é o que está vindo para cá, para o Brasil, mas que eu acho que a gente tem que estar muito atento, que não é novidade e que não tem outra, senão que vai ser comprovado que é muito melhor que a criança seja desenvolvida com uma figura principal de apego com a qual ela se identifique, e nem que essa figura troque de uma para outra com todo cuidado, do que ela fique numa instituição massificante. Aqui na América Latina, a nossa influência católica fez com que a gente desenvolvesse milhões de instituições. A pior de todas foi o quê? Uns 2 anos atrás ou 3 anos atrás, lá na Guatemala, aquele incêndio absurdo que teve, que já estava mais do que previsto, que aquilo ali era um horror. Tinham 800 crianças numa mesma instituição. Eu me lembro que eu trabalho com isso há muitos anos, e eu fui visitá-los em 2016, e eu comecei a chorar, e a moça achava que eu estava assim, e eu chorei porque eu falei assim, gente, eu não acredito que eu tento começar a trabalhar lá em quase 76, 77, agora eu ainda estou vendo isso. 5 juízes para o país inteiro. Apenas 5 juízes para o país inteiro, com uma autoridade, esse poder hierárquico enorme, uma cultura muito católica, e assim, 600 crianças andando, tipo Funabem, né, na época que eu comecei, só que era há 2 anos atrás. O Brasil, essa mudança gradativa de lei aqui na América Latina, o Brasil é super pioneiro. Eu pus ali em ordem, crescente. Primeiro foi o Brasil, depois o Peru, depois Honduras, Nicarágua. Aí, para mostrar, em 10 anos foram 5, 6 países. Aí o México, em 2000, mudou a lei. Aí teve o dobro, praticamente, até 2010. Quer dizer, nos últimos 20 anos, esses países foram os países que se adaptaram à lei de direitos humanos da criança e do adolescente, saíram da ótica do Código de Menores. E o Brasil super pioneiro. E o Brasil tem sido muito exemplo, até pela sua própria dimensão continental e pelo grande movimento que a gente está conseguindo fazer. E eu digo a gente mesmo, nós. Nós que estamos aqui não conseguindo mudar muita coisa. A RELAF também está disseminando muito na região esse processo de desinstitucionalização, mas o processo continua lento, muita dúvida sobre essa questão dos vínculos, e as decisões não são tomadas muito fácil. Todo mundo questiona o tempo todo, mas o que é isso? Como é que é esse apego? Como é que a coisa pode se dar? Na nossa região, os desafios comuns são... Eu trabalho com família de origem, eu acho que tem pouca experiência bem-sucedida de trabalho com família de origem. Acho que a gente tinha que fazer muito seminário, sempre tem falado isso. Em vez da gente fazer o primeiro seminário internacional de acolhimento familiar, o primeiro seminário internacional de como prevenir a separação, de trabalho com a família de origem e de reintegração. E falar só sobre como que eu entro numa família que está com dificuldade, consigo, de fato, ajudar aquela família naquele contexto, tipo os que eu vivo lá de tiroteio entre milícia e Comando Vermelho e aquela loucura. Como que a gente pode disseminar sucesso nessa prevenção? Porque não vai ter família acolhedora, não vai ter acolhimento institucional, nem adoção que dê certo se
a gente não souber trabalhar com a família de origem e disseminar metodologias de trabalho com a família de origem. Aqui no nosso continente, a violência armada, o crime e as drogas é o nosso problema. Se você vai na África, é outro. Se vai na Ásia, é outro. Se vai no leste europeu, é outro. Nosso negócio aqui é arma, droga e crime. E o poder hierárquico da justiça, mas esse poder hierárquico da justiça a gente encontra praticamente em todos os países. Na Ásia é fortíssimo, na África também. Então, resumindo, em termos de desafios mundiais, a definição sobre família acolhedora, né? A confusão que os legisladores e os políticos têm sobre esse programa é comum em todos os países. Então, quanto mais a gente conseguir dialogar com o legislador e com o judiciário e com quem não é o assistente social e o psicólogo, que tem se debruçado mais na compreensão sobre esse tipo de programa, quanto mais a gente dialogar com os outros atores que são fundamentais, melhor. Eu acho que assim, a gente vê, tem poucos juízes aqui, tem poucos promotores, tem poucos grupos de trabalho onde a gente tem juízes, promotores e defensores, de fato, dialogando sobre como operacionalizar o trabalho com esse conhecimento mínimo da psicologia e da neurociência. Porque nós conhecemos a lei, nós estudamos a lei, a gente sabe de cor, o artigo, o inciso, a gente corre atrás. Eu acho que quem lida com essa área tinha que, no mínimo, ler sobre o desenvolvimento infantil e saber minimamente sobre a teoria do apego e sobre o desenvolvimento das relações, né? Modelos importados ocidentais, as adaptações podem ser muito inadequadas, esse é um ponto comum na questão do mundo. Pouco apoio à família de origem e desnecessária colocação em família acolhedora, não em quem está implementando e que nem tem família acolhedora, mas essa retirada da criança da família, não acreditando e colocando a criança num projeto que a gente acredita que é melhor. Falta de financiamento por parte dos governos e doadores, até porque não conhecem ainda os programas e também não investem na área. Dados estatísticos, essa é uma questão que eu acho que a gente aqui no Brasil podia se debruçar muito mais, e a gente podia levantar muito mais formas de comprovar o que a gente já sabe, e a resistência cultural, e aí é um ponto que a gente encontra tanto aqui, em algumas regiões, como no mundo. Em termos de... deixa eu ver isso aqui. O exemplo do Brasil. Eu vejo 3 pontos onde a gente tem sido destaque. Tudo bem que o leste europeu tem conseguido desinstitucionalizar e fazer um trabalho super legal, mas a experiência tem sido mais ou menos toda por lá, e a gente tem um contexto completamente diferente, a gente é um país enorme, e a gente conseguiu fazer muita coisa. Primeiro, a gente mudou a lei, a gente instituiu essa questão dos conselhos de direitos, esse é um exemplo para o mundo inteiro. Não existe nenhum outro país onde a sociedade civil foi tão legitimada para entrar nos conselhos de direito, para dar ali, desenhar política. É um exemplo maior para o mundo inteiro de uma participação da sociedade. A gente tem um temperamento latino, um temperamento que vai, que fala e que quer falar de igual para igual. Eu tenho visto, os meus parceiros são muito mais obedientes. Eu, quando fui na Índia uma vez, estavam as crianças sentadas, crianças que moravam no bairro mais complicado, assistindo um teatrinho que tinha ali, de uma dinâmica de uma ONG na rua. Aí nós chegamos, todo mundo completamente diferente. Tinha uma moça do Egito, eu. Aí a gente olha, as crianças continuaram sentadas, olharam para a gente e continuaram sentadas. Fiquei pensando, se eu fosse lá no Rio de Janeiro, com um grupo de crianças em situação de rua, e chegasse uma Kombi cheia de gente completamente diferente, as crianças iam continuar ali, prestando atenção. Imagina, a gente tem um dinamismo que eu acho maravilhoso. Claro, eu me identifico, né? Então é fácil.
Mas eu acho que isso faz com que a gente provoque mudança, a gente pode provocar mudança e a gente pode ser exemplo. Essa questão da rede nacional, da incidência tanto técnica quanto política, do GT Nacional e do Movimento Nacional, é um super exemplo. Esse livrinho verde daqui, eu não trouxe muito porque não dava na mala, mas no site da Terra dos Homens vocês podem encontrar, e ele conta bastante dessa história. E tudo que a Jane contou hoje, todos os grandes amigos aqui do coração, que viraram pessoas de referência, e a gente tem que continuar a ter mais pessoas de referência. O quê? É? Gente. Bom, aí a gente reduziu bastante, eu vou bem rápido, a gente reduziu bastante. Aqui é a história, né, do movimento nacional e de toda a incidência que a gente fez. Embaixo é a força da sociedade civil e em cima todas as normativas que foram criadas com a força desse grupo. E muito seminário, muita oficina, como isso daqui. Sempre nasce alguém aqui mais inspirado para depois fazer a sua formação mais detalhada. E aí eu posso dizer para vocês, na minha experiência, porque eu estava lá na época que a gente escolheu o IPEA para fazer a pesquisa, o IPEA é a REDSA, que era a Rede de Serviços de Ação Continuada. Desde a época do Código de Menores, tinha um grupo de abrigos que recebia dinheiro todo mês do governo federal pela vaga de crianças que eles tinham. E a gente já estava lá 10 anos depois do Estatuto, 11, 12 anos depois do Estatuto, e aqueles abrigos continuavam a receber dinheiro todo mês do governo federal. Então, a gente decidiu fazer naquela amostra que dava 20%, a gente estimou que fosse 20% dos abrigos daquele momento. E com isso, eram 19.800, a gente estimou então que tinham 80 mil crianças vivendo em abrigos naquela época. Hoje, os números que a gente tem são menos de 40 mil, e mesmo assim com alguns programas de família acolhedora. Então, a gente pode dizer que a gente reduziu em 50% o número de crianças vivendo em instituições. Sem considerar que naquela época a gente tinha abrigos com 80 crianças, 100 crianças, 150. Hoje você não encontra com mais de 30 crianças. E isso foi um movimento nosso, foi um movimento de transformação. O exemplo de comunicação, apesar de juízes, promotores e defensores não estarem tão presentes quanto a gente já faz a diferença. Eu me lembro, a última vez que eu estava na Suíça conversando com a menina do Serviço Social Internacional, e eu tenho no WhatsApp um grupo do Movimento Nacional. Aí ali no grupo era o juiz falando, o promotor falando, assistente social falando. Aí eu mostrei para ela, olha aqui, esse aqui é o grupo da gente. Ela ficou impressionadíssima como que juízes, promotores e defensores entravam no grupo de WhatsApp para conversar com o psicólogo e com o assistente social e dizer o que eles estão fazendo. Quer dizer, isso é um exemplo para os outros países. Não há. Na Guatemala, o exemplo que eu dei, não há diálogo, não há. São 5 juízes e é dificílimo. Aqui, só para falar um pouco do atendimento em si, que eu acho que ainda falta nessa caravana que a gente está fazendo para tentar implementar a família acolhedora no Brasil. Volto a dizer que se a gente não souber e não disseminar como trabalhar com a família de origem, como trabalhar na média complexidade, como trabalhar em comunidade violenta, que é a convivência familiar e comunitária. A gente fala muito da familiar, a gente fala pouco da comunitária. E dependendo do contexto, fica tudo muito mais difícil. Então a gente tem que fazer seminário disseminando isso, porque assim a gente vai conseguir fazer a família acolhedora com o seu, no meu sentido, estou falando isso por mim, verdadeiro propósito. Que, no meu ponto de vista, se você tem um caso, a criança está na família de origem, ela foi afastada, ela vai para uma família acolhedora, ela fica mais ou menos 1 ano, pode ir até 1 ano e meio, 18 meses, 2 anos no máximo. E é no máximo porque a criança começa a não acreditar mais. Se você faz um encontro semanal entre as duas famílias, que a gente fez isso no Rio, gente, deu certo, mas você tem que saber trabalhar a família de origem, ter coragem de mediar esse encontro, entender o fenômeno desse encontro, provocar esse encontro, ter segurança nesse encontro.
desde a primeira semana que a criança foi acolhida. Aí sim, a gente tem um pouco daquilo que a Marlene estava falando, que a família acolhedora, ela não acolhe só a criança, ela acolhe o problema da criança, ela acolhe a família da criança. E ela tem uma parte profissional e uma parte de voluntária. Ela está escolhendo abrir a casa dela e dedicar a rotina dela e a vida dela. E nisso ela é voluntária. Mas ela tem uma parte, ela tem uma função social, que é ajudar aquela família a se reorganizar para depois receber outra criança. E a gente viu o exemplo aqui do que foi dito ontem naquele testemunho daquela família acolhedora. A gente tem muito testemunho, mas as pessoas não acreditam nisso e acham que é impossível. Eu acho que acreditar nisso e investir nisso que vai fazer o sucesso do nosso programa de família acolhedora com a medida provisória, excepcional e provisória. Depois a criança volta para a família de origem, aquela família acolhedora continua te ajudando enquanto profissional de alguma forma, e você ainda fica 18 meses naquela família de origem. Depois que você fica praticamente 2 anos e meio com a mesma família, aí você tem muito mais condição de decidir. Não dá mais, vamos botar numa adoção. Ou então, não, eu fiz de tudo, eu entrei na família extensa toda, eu entrei na família extensa do pai, eu entrei na família extensa da mãe, eu procurei todos os recursos, eu procurei os vizinhos, eu realmente fiz muita coisa. O problema é que a gente não faz muito e já diz logo, pelo pouco que escuta, que não dá. Então, assim, o papel da família acolhedora, ela é voluntária e profissional. Isso é um pouco no nosso ideal, no que a gente escreveu no GT Nacional, então está no meu coração, eu vou falando por mim também. Ela compartilha o que ela vive e ajuda a equipe a pensar a solução para o problema. Ela divide um pouco o lado profissional dela junto com a equipe. Ela inclui a família de origem, acolhe a história da criança e oferece para a criança pertencimento e reconhecimento. E oferece para a família também. Ela prepara a reintegração para a família de origem e reconhece a sua função social. Então, eu acho que, sim, ter clareza disso é super importante. E aqui embaixo é outro ponto que eu gostaria de refletir. O artigo 34, ele vem dizendo, do ECA, da 2010, ele vem dizendo que priorizar família acolhedora ao acolhimento institucional. E aí os juízes acham, muitos, que, bom, essa criança não tem como voltar para a família dela, vamos tirar do acolhimento institucional e vamos botar na família acolhedora. Aí já um pouco naquela premissa, essa criança não tem família de origem. Muito rápido se parte desse princípio. Por pouco de investigação a gente diz, não, a gente tentou, mas esse mas é enorme. Para quem não pode ficar com a família hoje, vamos para a adoção. Para quem não pode ficar com a família hoje, vamos para a família acolhedora. E esse mas na frase é enorme. A parte anterior não foi feita o suficiente e nós não desenvolvemos metodologias e não disseminamos entre nós o suficiente de como que a gente pode botar o trabalho com a família de origem. Porque a gente precisa evitar perda e ruptura. Então, quando a gente for falar de todo o desenvolvimento infantil e todas a parte tanto da neurociência quanto dos vínculos e quanto de tudo, a gente vai ver que o grande lance é evitar perda e ruptura. E que quando a gente fala exceção é 10% do total. Então, vamos levantar o total, 10%, 12%, 15% no máximo, tudo bem, vai para adoção. 10%, 15% no máximo, fica num acolhimento permanente. Aqui, de longo prazo. Mas vamos falar da regra. A regra pode ser um acolhimento curto e de médio prazo. A gente pode ter 80% de crianças. E o que é curto e médio? É entre 8 meses e 1 ano e meio? A desenvolver acolhimento com mandato específico, que na Rússia tem experiências super interessantes com criança com deficiência, e aqui a gente viu ali com a Bel, que não tem lá, e ela tem acolhimento preventivo. O acolhimento é uma modalidade riquíssima. Ele pode se expandir maravilhosamente bem, mas a gente ainda está num caminho que, graças a Deus também, que é um processo e que não dá para fazer de qualquer jeito. E a gente está aqui, mais uma vez, refletindo sobre isso. Então, o que fica? Que mais me preocupa
essa proposta do não acolhimento institucional de criança de 0 a 3 anos, na verdade, o fim da institucionalização no mundo, quando o mundo fala em institucionalização, eles estão pensando na FUNABEM e na FEEM, na FEBEM da nossa época, porque ainda tem muito país daquele jeito. Eles não estão pensando numa modalidade alternativa de acolhimento, tipo LOPSI, que foi o exemplo que foi dado na Hungria, que você tem uma experiência de acolhimento muito personalizado e que é possível de ser bom, e é passível de ser bom. Nós, no Brasil, escolhemos o termo acolhimento institucional. A gente escolheu esse termo antes do mundo ter colocado o Disinstitutionalization, que é esse nome que eles estão dando, que eles chamam DI, que é a desinstitucionalização. Então, quando a gente fala no Brasil, ou vai traduzir algum documento, e a tradução vai não institucionalizar, e o nosso termo é acolhimento institucional, porque a gente estava tão viciado naquele termo abrigo, como sendo uma coisa complicada, a gente resolveu botar no institucional no sentido que não é familiar. São funcionários que têm uma carga horária, que entram e saem. Então, existe aí uma certa confusão na hora da leitura dos documentos em termos de terminologia. Mas que nós aqui temos, podemos ter acolhimentos institucionais mais humanizados e que esse cardápio de opções que o Campinas está fazendo agora, e que eu acho que é uma coisa que vem desde o nosso debate no GT, porque eu sempre usei essa terminologia, cardápio de opções, é fundamental, porque cada caso é um caso. Então, o que eu estava vendo no debate, tanto de hoje de manhã, você apresentando, quanto de ontem, é que realmente o menu de opções daqui de Campinas está sendo maravilhoso. Porque é isso que tem que ser, porque cada caso é um caso, a gente tem que ter um cardápio de opções. Então não dá para dizer, não pode ter instituição nenhuma. Que tipo de instituição? Como? Em que circunstância? É claro que tem que ser muito menos do que a cultura da institucionalização extremamente prejudicial, massificante, que chega ao ponto daquela da Guatemala. Esse foco na primeira infância precisa de muito investimento político no trabalho com a família de origem, se a gente não quiser ser pego por aquela pergunta que foi feita para o Pedro no final da manhã, que ela perguntou assim, você não acha que... Eu já estou até vendo, porque outro dia eu estava lá no Rio fazendo um trabalho com uma ONG que lida com as mães em situação de rua, todas grávidas, chegando desesperadas, porque estavam tirando os filhos delas, e tirando mesmo, tipo, não dá. Quer dizer, você bota um estudo desse, você comprova que não dá, está lá escrito que não pode ter droga, vai ali, tira a criança com a maior facilidade, coloca todo embasado, e faz um argumento jurídico e vamos lá, a fila de adoção vai adorar. Como é que a gente vai fazer isso? Sabe, o resultado de todo esse estudo que vai ser feito, a gente já sabe. A gente precisa contextualizar e ficar bem atento. Então, assim, tudo, eu acho que passa pelos valores e as crenças de quem está legislando, de quem está decidindo, da sociedade em si. Hoje a gente está num momento político extremamente delicado, né, levantando valores e crenças que, de tanto que nós lutamos, nós estamos aí olhando para tudo que está vindo por aí. Então, a gente precisava fazer muita incidência política de campanha, a gente tinha que botar muito a voz do público-alvo para ver se a gente não corre o risco de amanhã, depois que todos esses estudos sejam feitos, a gente aumente barbaramente o número de adoções de bebês e que nasçam cada vez mais filhos que terão a sua destruição de poder familiar e que irão também ser colocados para solucionar seu problema em famílias caridosas, capazes e tudo mais. Tem muita coisa para a gente pensar. Então é isso. Obrigada.